Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês. E hoje é a primeira sexta-feira do mês. E a primeira sexta-feira do mês, nós chamamos até de sexta-feira de conforto. Quando vem, né, falar na nossa reunião um co-irmão nosso, ou então um médium da nossa casa, né? E hoje nós temos a grata satisfação do nosso irmão Burburan, eu acho que todo mundo já conhece, né? O nosso irmão Burburan, e ele vai falar para nós hoje sobre esse livro aqui, ó, Primícias do Reino, né? É o livro que nós estamos estudando este ano, às sextas-feiras de conforto. E ele vai falar sobre Simão Pedro, a pedra e o pastor. Mas antes dele falar, nós vamos começar a nossa ambientação, a Rosa lendo um trechozinho, um texto, né? Do livrinho que ela tiver aí, do Fonte Viva, não sei qual é, tá? É do livro Caminho, Verdade e Vida. No telefone. É psicografado Microfone. por Chico Xavier. Da Rosa. Está ouvindo? Tá ligado? Está ouvindo? Está me ouvindo? Está muito baixo o som. Eu vou aumentar. Espera aí, só um instantinho. Conflito, do livro Pão Nosso. Acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo, Romano... Fala agora, Rosa. Fala. Tenta. É do livro Caminho, Verdade e Vida. Estão ouvindo? Agora sim. Do livro Caminho, Verdade e Vida, foi isso? Psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. As varas da videira. Eu sou a videira, vós as varas. Jesus, João, capítulo 15, versículo 5. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as nações generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros, as frondes promissoras, acrescentando que fora do tronco os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre, sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas, tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda a expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva, do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus à conta de sua misericórdia para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Vamos iniciar nossa reunião. E vamos iniciar lendo a mensagem da Sheila. Depois nós vamos fazer a prece. Vamos começar assim hoje. Porque a mensagem da Sheila de hoje é no clima da prece.
Então, nós vamos ler essa mensagem para entrarmos realmente no clima da prece, para depois, então, orarmos. Mensagem de hoje, dia 6, no clima da prece. Acalme seu coração. Dificuldades são ensinamentos importantes. Se você caiu, apoie-se no trabalho edificante para reerguer-se. Se a doença o visita, encare-a sem revolta, nem desânimo, recorrendo aos recursos necessários para a volta ao equilíbrio. No mundo, a noção de saúde ainda se limita à visão parcial do corpo físico. Há, porém, doentes saudáveis do ponto de vista espiritual, assim como existem pessoas em plena posse das energias físicas e, entretanto, doentes do espírito. Lembre-se de que a vida gera mais vida. Lutas, dores, decepções e tristezas formam um quadro abençoado de experiências que nos ensinam a perseverar sempre. Em qualquer situação, prossiga, trabalhando no bem. Rejeite os pensamentos negativos no clima da prece e você sentirá a presença do mais alto amparando-o. No final, tudo passará e você se descobrirá feliz e capaz de muitas realizações. Então, minha gente, no clima da prece, nós estamos sentindo realmente a presença do mais alto nos amparando. Então, nós queremos recorrer a Jesus. Senhor Jesus, nosso irmão maior, médico das almas, mestre dos mestres, médium de Deus. Nesse momento, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, e podemos sentir a Tua presença sob a forma de luz, sob a forma de amparo, sob a forma de amor. Fica conosco, Senhor. Tu que és o caminho, a verdade e a vida. Dá-nos a Tua mão. Ajuda-nos a percorrer esse caminho tão cheio de dificuldades, de empecilhos, para que nós possamos chegar realmente àquele ponto, ao nosso objetivo final, que é justamente a nossa evolução moral. Fica conosco, Senhor. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Então, agora, Conceição, você lê o Evangelho, por favor, um trechinho. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Capítulo 13. O óbolo da viúva. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre mulher que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. São Marcos e São Lucas. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Graças a Deus. Então, agora chegou o momento de nós ouvirmos o nosso irmão Burburão. Com a sua palavra. Pode falar. Obrigado, dona Clélia. Obrigado, dona Clélia. Obrigado, irmãos. Eu gostaria só de saber quanto tempo eu tenho para que eu não me exceda. Eu posso te dar um pouquinho, tá? Sim, vamos dizer, até
Umas 15 para as 9, 10 para as Tá, 9, da Barra, tá bom? tá excelente. Tá. Então, irmãos, graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula. Quando eu comecei a me interessar pelo espiritismo, eu ainda era muito criança, porque via minha mãe, né, basicamente todos os dias existia algum fenômeno, algum fato espírita que acontecia na minha casa, dado o fato da minha mãe ser uma média com certas possibilidades, e muito frequentemente o guia dela transmitia alguma mensagem ou até comparecia ao nosso lado. Era um outro tempo também onde não existia uma disciplina tão grande em relação à prática mediúnica, né? Eu digo que eram tempos heróicos, né? E eu me interessava muito por conhecer a, a história, a história do guia da minha mãe, a nossa história. E esse gosto pela história, de um modo geral, ele foi crescendo, e embora não tenha feito disso nenhuma profissão, o estudo da história é, para mim, um hobby, é um motivo de grande satisfação. E a doutrina espírita, na medida em que eu comecei a estudá-la realmente, ela alargou o meu horizonte em relação ao estudo da história, porque eu deixei de me interessar pela história pessoal, a história da família, a história do meu grupo social, a história da minha nação, e passei a me interessar pela história da humanidade. E cada capítulo, mesmo que olhando especificamente um determinado povo ou um determinado grupo, pela lei da reencarnação, sabendo que todos nós, ora estamos habitando um determinado local, depois outro, e ora somos partes de um povo, e numa outra hora somos partes de outros povos, a história passou a ser a história da gente que habita esse cantinho do universo. E os evangelhos e todo o Novo Testamento, embora com profundo respeito religioso, fervor da fé cristã, eu sempre li como uma história também, uma história da gente, uma história linda, uma história que nos motiva a grandes realizações, a uma história que nos inspira, mas uma história de espíritos encarnados como nós, naturalmente, com exceção de Jesus, que já está numa outra esfera de evolução, mas os outros atores, um pouco mais adiantados, um pouco menos adiantados, mas todos eles espíritos em processo reencarnatório, em uma missão que seja. E esse livro, A Primícias do Reino, ele tem inclusive uma introdução que é basicamente um discurso, né, um resumo da história, da nossa história, da história da humanidade e da história religiosa, da história cristã. Um capítulo inteiro, bastante rico, sobre a história da Palestina. E esse capítulo de hoje, o 19, ele é uma história. É uma história que nós podemos ler em João, capítulo 21. O espírito comunicante, Amélia Rodrigues, que foi professora, foi jornalista, uma pessoa que sabia se comunicar muito bem, uma pessoa que foi, inclusive, reconhecida no próprio tempo dela como uma grande alma, tanto que há uma cidade na Bahia chamada Amélia Rodrigues, em homenagem a ela. E Amélia Rodrigues, ela naturalmente enriquece o capítulo 21 de João com cores, e eu diria até com sabores, aromas
que o próprio João não deixou no seu evangelho. Mas a vantagem é que a Amélia Rodrigues o fez isso já desencarnada. E aí é uma outra janela que os espíritos abrem para a história, porque lemos a história daqueles que, encarnados, se debruçam sobre o passado e tentam coletar evidências, fatos que tenham sido narrados, escritos, registrados, e nos apresentam suas conclusões. Já os espíritos, eles veem o passado. O passado se desenrola diante deles naquelas telas psíquicas que são abertas e eles podem se tornar testemunhas de fatos que estão registrados na nossa história. E Amélia Rodrigues faz isso. Ela pega esse fato que está narrado em João, capítulo 21, e ela enche de cores, enche de aromas, enche de uma vida que ela, como espírito desencarnado, pôde testemunhar na sua tela psíquica. E esse capítulo 21, ele é uma parte muito interessante da história. Na verdade, o capítulo 21 de João é o epílogo do Evangelho de João. Todos nós sabemos. Vocês me desculpem se eu ficar falando de fatos que todos já dominam e sabem, mas é para eu conseguir uma certa linearidade aqui na nossa conversa. O capítulo 21 de João é o último capítulo, é o epílogo. E ele é um capítulo muito bacana, porque ele fala da 7ª aparição de Jesus. Aqui no 3º ou 4º parágrafo, a Amélia fala que aquele era o 3º reencontro do Mestre desde os funestos acontecimentos de Jerusalém. Era o 3º encontro com os apóstolos em grupo, mas era a 7ª aparição de Jesus. Jesus já tinha aparecido para Madalena, foi a primeira, depois para as mulheres, a segunda para Pedro, é a 3ª, isso aqui vai ser importante no que a gente vai comentar. Ele apareceu para Pedro ainda antes de aparecer para os outros apóstolos. Inclusive, ele se recomenda a Pedro quando ele fala com Maria Madalena. A 3ª é para Pedro, a 4ª ele aparece para Cleófas e o outro discípulo no caminho de Emaús. A 5ª ele aí já aparece para os 11 apóstolos, mais Cleófas e alguns outros, só que Tomé não estava junto com eles, e essa que é a primeira aparição para os apóstolos. A 6ª ele aparece já para todos os apóstolos reunidos, incluindo Tomé, é a 6ª aparição, é a segunda para o grupo de apóstolos, e a 7ª, já 32 dias depois da primeira aparição, ou da ressurreição dele, se preferirem dessa maneira, há 32 dias ele vai aparecer já no Mar da Galileia, no Lago Genezaré, o Lago de Tiberíades, Mar de Tiberíades, enfim, tem todos esses nomes lá, aquele acidente geográfico, que é, na verdade, um lago, né? E ele aparece lá. E ele aparece para aqueles apóstolos que tinham se reunido ali. E tinham se reunido por quê? Aí a própria história de Pedro. Pedro, quando a gente estuda a história dele, os historiadores religiosos, notadamente os católicos, muita coisa do que eu vou falar, eu estou extraindo da minha época de aluno marista, que era quando a gente, digamos assim, estudava de uma maneira sistemática a história dos santos e de todos aqueles que apóstolos tiveram uma participação direta no messianato de Jesus. Os historiadores católicos eles dividem a história de Pedro em 4 partes, em 4 etapas. E isso a Amélia vai explorar muito bem, e a gente vai falar. As 4 etapas são a história de Pedro até a ascensão de Cristo. E a ascensão, todos nós sabemos, é
o momento no Monte das Oliveiras, quando Jesus, diante dos apóstolos, ele vai aos céus, né? Supostamente o corpo glorioso dele ascende até os céus e ele não retorna mais. Então, até a ascensão de Cristo, Pedro tem uma história. Depois, Pedro tem uma história em Jerusalém e na Palestina, notadamente depois do dia de Pentecostes. E aí, mais tarde, tem um outro momento da sua história, que são as viagens de Pedro pelo Oriente e a participação dele no Concílio de Jerusalém ou no Concílio dos Apóstolos, como preferirem. E aí, finalmente, a última etapa, que é o desencarne glorioso em Roma e a sua passagem pela cidade eterna, pela assim chamada cidade eterna. Então, Pedro tem essas 4 etapas bem marcadas na história da sua passagem. Amélia Rodrigues, ela nos fala, retornando ao capítulo 21 de João, ela nos fala desse momento em que Jesus ele surge às margens do Mar da Galileia, do Lago de Genezaré, enquanto Pedro e alguns outros companheiros estavam pescando. Note que, quando Jesus desencarna, os apóstolos eles ficaram bastante perdidos. A piedade cristã narra que eles ficaram à espera do cumprimento da promessa que Jesus lhes fez de que retornaria. Mas muitos historiadores bastante acreditados, e os espíritos também nos dizem, e principalmente os espíritos nos dizem que muitos discípulos ficaram aturdidos, não estavam preparados para o sacrifício de Jesus, não estavam preparados para a paixão de Jesus, incluindo Pedro. E eles ficaram bastante perdidos, até com dúvidas em relação à própria profissão de fé que eles haviam declarado. Quando Jesus ele desencarna, alguns discípulos eles se esconderam e outros saíram de Jerusalém e voltaram para os seus afazeres. Mesmo depois que Jesus lhes apareceu, como um intervalo entre os contatos deles com Jesus, na forma de aparição tangível, para falarmos aqui em termos espíritas, bem explícitos, como esses intervalos eram relativamente longos, eles se ocupavam das coisas mundanas, das coisas com as quais eles lidavam ou lidaram durante a vida toda. E eles, Pedro e outros tinham voltado para as margens do Mar da Galileia, porque Pedro, por exemplo, era natural de Betsaída, uma cidade que ficava ali pelo norte do Mar da Galileia, e tinha se mudado de Betsaída com a mulher e a sogra e se instalado em Cafarnaum. Cafarnaum, aqui parênteses, Cafarnaum foi realmente a cidade de Jesus. A cidade de Jesus não foi Nazaré, a cidade de Jesus foi Cafarnaum. E era a cidade onde a maior parte dos apóstolos vivia, inclusive os filhos de Zebedeu, João e Tiago maior. Enfim, Pedro e os outros voltaram para a sua origem. E eles estavam pescando, passaram a noite toda pescando, como está no texto evangélico, e não conseguiram pescar nada. E aí, pela madrugada, um homem, às margens do lago, perguntou a eles, que estavam no barco,
eles estavam no barco a uma distância, segundo o texto evangélico, uma distância de 200 côvados. Aqui um parêntese, 200 côvados, um côvado é a medida de distância que vai mais ou menos da ponta do cotovelo até a ponta do dedo médio. Isso numa pessoa de estatura mediana para aquela época, né? Para vocês terem uma ideia, o legionário romano ele tinha que ter uma estatura mínima de 1,75. Eles não eram muito altos. E isso já era uma estatura elevada. Então, a estatura média do homem na Palestina naquela época de Jesus era 1,70, por aí. Então, isso aqui, essa distância da ponta do cotovelo até a ponta do dedo médio era de mais ou menos 45 centímetros. Então, 200 côvados dá uma distância de 90 metros. No silêncio da madrugada, numa época em que não existiam máquinas, não existia um grande ruído, era bem fácil, né? Se não estivesse ventando muito, era muito fácil falar e uma pessoa lá no barco, mais distante, 90 metros, escutar. Então, esse homem na margem disse: jovens, ou meus filhos, ou enfim, as traduções variam. Mas, jovem, vocês têm algo que comer? E Pedro respondeu: não, não conseguimos pescar nada. E aí o homem disse: bom, lança tuas redes à direita, que vais colher alguma coisa. E eles lançaram a rede, e a rede ficou tão pesada que eles não conseguiam puxar. E aí, nesse momento, João, que estava junto com Pedro no barco, disse para Pedro: Pedro, é o mestre. Agora, vocês veem como deve ter sido lindo esse momento, né? E a Amélia Rodrigues ela consegue descrever isso com bastante vigor. E Pedro olha e reconhece o mestre. E aí, no texto evangélico, diz que Pedro estava nu, então ele se vestiu. A gente não pode imaginar que ele estivesse realmente nu. Ele estava com aquela parte de baixo, aquele calção que eles usavam, né, que na verdade era uma espécie de lenço enrolado. E, obviamente, ele fazia isso porque ele estava ele estava pescando, né? Então era natural que ele se colocasse à vontade. E aí ele fica envergonhado de estar diante do mestre sem roupa, ele se cobre, põe o seu manto, e ele pula na água e vai ao encontro do mestre. Aí algumas pessoas têm a curiosidade de saber assim, mas ele pula na água e sai nadando? Ele pula na água e sai mais andando do que nadando, provavelmente com água aí pela altura do peito, altura do queixo, porque era um lago, né? Não esqueçamos que era um lago. A profundidade máxima do Mar da Galileia são 43 metros, a profundidade média são 25 metros, e nas margens deve estar no máximo em torno de 2 metros, né? Então ele sai andando para a margem, mais andando do que nadando, ao encontro de Jesus, enquanto que os outros estão lá puxando a rede. E aí, quando ele chega na areia, Jesus já tem um fogo aceso, tem um peixinho, um pãozinho, e Jesus convida a Pedro e a todos os outros a jantarem e pede que traga mais daqueles peixes que eles recolheram. O texto evangélico é muito preciso, fala em 153 peixes. O importante é que, quando aparecem números nos textos evangélicos, eles querem sempre identificar muita coisa ou pouca coisa. 153 peixes era coisa para caramba, porque 153 era um número enorme para eles. Então, quando ele fala de 153 e quer ser tão preciso, é para dizer que a pescaria foi algo de milagroso, de maravilhoso. E aí Jesus, ali em torno dele, ou com os apóstolos em torno de Jesus, eles ficam num silêncio obsequioso, e eu posso imaginar o que seja isso, o que seja estar junto do Mestre, junto de Jesus, depois de ter passado
toda uma vida ao lado dele e tê-lo visto partir na cruz, e agora ele andando entre as pessoas. Parênteses. Jesus, ele passou 40 dias entre o momento da sua chamada ressurreição e da ascensão. Durante esses 40 dias, os livros canônicos registram 10 aparições e a última, 11ª, na ascensão. Só que textos apócrifos e muitos espíritos nos dizem que Jesus, ele praticamente todo dia, ele foi visto por algum discípulo, por algum dos seus seguidores e até mesmo em meio à multidão, em locais públicos. Há textos apócrifos que falam de aparições de Jesus em locais públicos. Depois dessa aparição, inclusive, dessa 7ª aparição, a 8ª aparição, Jesus aparece para 500 pessoas. Aparece para, tanto que essa 8ª aparição é chamada de a Grande Comissão. Foram 500 daqueles mais próximos seguidores e aqueles que estavam nas cercanias que viram essa 8ª aparição de Jesus. Então, eles estão ali naquele ambiente, voltando ao assunto, eles estão naquele ambiente íntimo, próximo de Jesus. E aí vem a pergunta de Jesus para Pedro. Pedro, tu me amas? E Jesus responde, sim, mestre, eu vos amo. E então, apacenta meus cordeiros, responde Jesus. E Jesus torna a perguntar mais adiante, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim, eu vos amo. E Pedro já está ficando acabrunhado. E Jesus responde, então, apacenta minhas ovelhas. E aí Jesus pergunta novamente, Pedro, tu me amas? E aí Pedro vai quase às lágrimas. E responde, Senhor, vós conheceis tudo, vós sabeis de tudo, e sabeis do meu amor por vós. E ele já está muito triste, porque Jesus está insistindo nessa pergunta. E por que ele está muito triste? A Amélia nos remete àquele momento em que Pedro negou Jesus 3 vezes, que está lá no capítulo 18 de João. E ela nos diz do sentimento de Pedro naquele momento, porque ele fez uma reflexão sobre seus atos. Ele se lembrou das 3 vezes que negou a Jesus. E ele ficou muito triste consigo mesmo. Mas Jesus, ele completa dizendo a Pedro, Pedro, cuida das minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. E aí a gente vai ter um perfil de Pedro, um perfil que aproxima Pedro de nós mesmos. Pedro, ele foi chamado, o nome dele era Simão, mas logo que Jesus o conheceu, Pedro e André, seu irmão, eles eram seguidores de João Batista. Foi André que apresentou Jesus a Pedro. André estava com Filipe e ele já tinha ido visitar Jesus. E aí voltou com a notícia para Pedro dizendo que André, tinha encontrado o Messias. Deixa estar que João Batista já tinha apontado Jesus como o Messias. E aí Pedro passou praticamente um dia todo junto de Jesus. Mas já nas apresentações, Jesus apontou para Simão e disse, tu és Pedro, tu és Cefas, tu és pedra, tu és rocha. E isso indicava a firmeza com que Pedro ele mantinha as suas posições, ele sustentava a sua fé. Mas também isso dizia
de como ainda o entendimento dele era um tanto limitado, ou um tanto rude. Eu não estou dizendo que Pedro fosse burro, não é isso. Mas apenas para lembrar de uma metáfora, o que a gente diz? Fulano, fulano, ele é duro como uma rocha para entender. Ele é difícil. Pedro, ele tinha, no início, pelo menos nesse período até a ascensão de Jesus, ele tinha um entendimento limitado do que era a verdadeira missão de Jesus e do que seria a verdadeira missão dele, Pedro. Mas ele tinha essa firmeza, ele tinha essa ligação profunda já também com Jesus. E Jesus diz: tu és pedra, tu és Pedro. E Jesus só se referia a Simão como Pedro, algumas vezes como Simão Pedro, mas sempre afirmando Pedro. Vai acontecer, inclusive, aquele episódio que está narrado lá, se não me engano, no capítulo 13 de Mateus, em que o Jesus ele pergunta aos discípulos quem o povo dizia que era ele, Jesus. E os discípulos responderam: bom, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros ainda dizem que sois Jeremias. E aí Jesus pergunta: bom, e quem vocês dizem que eu sou? Isso aí está em Mateus capítulo 16. Não é 13, é 16. E aí o Pedro responde por eles, ele toma a palavra e diz: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus responde dizendo que bem-aventurados sois vós, Pedro, filho de Jonas, porque quem te disse isso não foi a carne nem o sangue, mas foi o meu Pai quem está nos céus. E aí vem uma frase que dá panos para manga até hoje nas disputas entre protestantes e católicos. Porque Jesus diz: Pedro, tu és a pedra, e sobre esta rocha eu edificarei minha igreja. E aí é muito legal no texto de Amélia Rodrigues, porque ela diz assim: tu és a rocha, a verdade sobre a qual assentarei minha igreja. Nesse momento, Pedro ele revela todo o caráter dele de vinculação espiritual com a missão de Jesus e com a missão que ele iria exercer, mas e também revela o alto grau de mediunidade que ele já manifestava, mas ele também revela alguma falta de entendimento exatamente sobre o que seria a participação dele. E mais adiante, voltamos ao ponto em que ele vai negar Cristo 3 vezes. E quando nessa aparição, Jesus lhe pergunta 3 vezes se ele, Pedro, o ama, Pedro ele se lembra de todos esses momentos. Ele se lembra da negação. E ele se sente muito mal com isso. E eu faço um paralelo conosco, com a nossa situação. Quantos de nós não temos momentos tão ruins? Quantos de nós não claudicamos na fé? Quantos de nós que já anunciamos e dissemos que queremos seguir os passos de Jesus, não nos desviamos do caminho? Quantos de nós, por covardia ou por um instinto de autopreservação que supera qualquer razão,
e qualquer fé, nós negamos a nossa missão, nós negamos a Cristo. Jesus negou Cristo. Pedro negou Cristo. E Pedro se ressentia profundamente por isso. E Pedro sentiu muito pesadamente, muito profundamente, o fato de Jesus ter lhe perguntado 3 vezes se ele, Pedro, o amava. E no final desse capítulo 21, Jesus revela a Pedro que ele, Pedro, seguiria os seus passos. E isso indicaria a morte que Pedro teria lá bem mais adiante, já no ano 64, 65. Pedro, ele desencarna crucificado. Como diz a tradição cristã, ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não merecia morrer como Jesus morreu, então ele foi crucificado de cabeça para baixo, diz a tradição cristã. Pedro seguiu os passos. Pedro, depois da ascensão de Jesus, ele assume realmente o primado daquele colégio apostólico. Ele passa a ser a personalidade de referência, o apóstolo que vai se dedicar profundamente à causa dos necessitados. No dia de Pentecostes, é Pedro o primeiro a usar do dom da palavra, que, segundo a tradição, foi conferido, ou seja, o dom da palavra que foi conferido aos apóstolos. Ou seja, na verdade, ele exerce a mediunidade dele. Ali se abre completamente a mediunidade dele e é o primeiro grande discurso, é o primeiro grande sermão que um apóstolo faz, e é Pedro que faz. É Pedro também que produz o primeiro efeito físico, o efeito de cura. A primeira cura que ocorre depois de Pentecostes envolve Pedro e João. João também estava presente. E é Pedro também que vai defender a causa cristã diante dos juízes do Sinédrio. Pedro assume essa primazia diante dos apóstolos, diante do colégio apostólico. E ele passa a ser reconhecido como essa, entre aspas, pedra fundamental. Até mesmo Paulo, apóstolo, reconhece que Pedro ele exerce esse papel de primeiro apóstolo quando Paulo procura Pedro para resolver a questão que envolvia a circuncisão ou a judaização dos gentios convertidos ao cristianismo. E Pedro ele assume esse papel. Ele assume esse papel corajosamente. Ele, tendo afirmado o amor a Cristo, nessa etapa em que o Espírito se lhe abre e ele compreende a grandiosa missão de Jesus, não mais aquele Messias que veio para tornar o povo judeu o Senhor do mundo, mas o Messias que veio para libertar o mundo de suas mazelas. Quando ele entende a missão que os apóstolos têm, Pedro se reveste de uma coragem inaudita e ele enfrenta tudo, todos os perigos, ele arrosta as maiores adversidades e vai, inclusive, ser preso. Ele vai ser preso por Herodes Agripa, que pretendia condená-lo à morte. E ele miraculosamente, assim é dito, miraculosamente escapa do cárcere. Quando ele escapa do cárcere, ele deixa Jerusalém. Ele deixa Jerusalém, onde ele era o principal na Casa do Caminho. Tiago menor, o irmão de Jesus, e não é o outro Tiago, o Tiago maior, irmão de Zebedeu, ele vai desencarnar em 44.
Tiago Menor, ele continua mais tempo. E Tiago Menor, ele era o esteio no cumprimento da lei mosaica e um verdadeiro escudo para que os judeus eles não atacassem os cristãos da Casa do Caminho. Mas Pedro era a pedra fundamental. Era Pedro que dava a direção para todos os apóstolos na Casa do Caminho. Fazendo um pulo rápido, quando Pedro ele consegue escapar da prisão, ele parte em uma viagem missionária pelo Oriente. Os registros são muito esparsos e há uma dificuldade muito grande para se estabelecer esse roteiro. Mas, com segurança, Pedro vai terminar seus dias em Roma, e em Roma ele dá os maiores testemunhos. E em Roma ele estabelece com absoluta clareza para todos os cristãos que ele é um digno discípulo de Jesus, até o instante do seu desencarne. Meus irmãos, eu acho que eu já fui até o limite do que nós tínhamos reservado para hoje, e eu deixo vocês... Na verdade, essa história é muito mais rica, tem muito mais lances que nos inspiram, mas eu vou terminar como João termina o seu evangelho, dizendo que... Só que João diz em relação a Jesus: se nós fôssemos escrever tudo o que Jesus fez, não haveria livros suficientes no mundo para poder escrever. Se nós fôssemos agora tentar aprofundar um pouco mais essa vida de misericórdia, de exemplo cristão de Pedro, nós teremos que empreender muito mais horas e iríamos entrar pela noite conversando sobre esse notável espírito, esse espírito que Jesus chegou a dizer a ele que aquilo que ele ligasse na terra seria ligado no céu e aquilo que ele desligasse na terra seria desligado no céu. Meus irmãos, rogando aos nossos amigos espirituais, a Francisco de Paula, a Pedro, por que não, que nos ligue às coisas divinas. Eu me despeço de vocês com muita saudade, porque não posso estar fisicamente próximo de vocês, mas certo de que, em espírito, estamos sempre muito ligados, muito conectados. Muito boa noite, meus irmãos. Dona Clélia, liga o seu microfone. É aí embaixo, à esquerda, embaixo. Eu sei, já liguei. Ai, que bom, já sabe. Já liguei, claro. A gente aprende, né, Márcia? A gente não nasce sabendo, mas aprende, né? Então, que bom. Pois é, Burburão, acho que eu fiquei emocionada, né? Esqueci de ligar o microfone. Obrigada, tá, pela tua presença aqui conosco. E nós vamos depois abusar um pouquinho mais de você, né? Mais para frente, não é? Podemos, não é? Podemos, né? Acho que sim, né? Podemos. Deixa eu ligar. Bom, mas enfim. Perfeitamente, não é abuso nenhum. Claro, me dá um prazer, me dá um prazer. É lógico, pois é. Então, minha gente, depois de ouvirmos essa história, né, de Jesus, né, Pedro, tu me amas, olha lá, não é? Perguntou quantas vezes, Pedro, tu me amas, não é? E aí, vamos lá. Será que nós amamos também, né, suficientemente a ponto de... porque é interessante, às vezes a gente para pensar, né? Ah, eu sou espírita, eu faço, aconteço, eu amo, não sei o quê, mas não sei até que ponto nós... eu falo por mim, não é? E olha que eu tenho muitos anos de doutrina, não é? Mas a gente parece que a cada dia que passa, a cada momento,
A gente está sempre aprendendo, não é? Está sempre aprendendo. A gente está escutando uma coisa aqui, outra coisa ali. Cada um dá um enfoque diferente nas coisas, né? Mas tudo dentro do assunto. Nós tivemos a oportunidade de falar sobre esse mesmo ponto, né? Na quarta-feira passada. Mas ele deu um enfoque, nós demos um outro, mas tudo dentro do contexto, tudo dentro do que Jesus estava falando, daquela época, né? E do livro da nossa querida Amélia Rodrigues. Né? Então, minha gente, é isso que importa. Nós precisamos continuar sempre estudando, sempre lendo, sempre vendo, porque ninguém é doutor em espiritismo, de jeito algum. Não é? Nós convidamos o Borborã ele é uma pessoa que ele fala, ele vai a fundo, ele tem assim, é muito estudioso, né? Tem aquele conhecimento, e qualquer ponto que a gente fale para ele, assim, Borborã, isso assim, assim, faz uma pergunta, ele vai e vai explicando aquela coisa toda. Já trabalhamos com ele, né, Borborã? E sabemos muito bem, uma pergunta, às vezes, aquilo rende uma aula inteira, né? Mas então, obrigada pela sua presença e vamos continuar. Vamos continuar na nossa reunião e, nesse momento, nós vamos fazer uma coisa muito importante, tudo é importante, mas essa é muito importante, principalmente no momento atual, no momento em que nós estamos com essa pandemia, estamos assim, parece que com um peso sobre as nossas cabeças, né? Tentando de todas as formas diminuir um pouco essa. E graças a Deus temos conseguido, né? Assim, dessa maneira que nós estamos nos vendo hoje. Olha que coisa boa, quando é que nós podíamos imaginar que nós estamos juntos, cada um nas suas casas, não é? Mas nós, nesse momento, parece que nós estamos na congregação, não parece? Não dá essa impressão para vocês? Para mim, dá. Eu me vejo na Sim, congregação, dá. não é? Eu Pois também. é, eu me vejo na congregação, naquele salão, no Verdade. segundo andar, com aquela luz, né? O ventilador às vezes fazendo assim, né? Mas é lá que nós não estamos nas nossas casas. Pelo pensamento, né? Nós estamos lá na congregação. A nossa congregação está aberta, gente. Todo mundo reclama para nós. Dona Clélia, quando é que vai abrir a casa? Dona Clélia, quando é que vai abrir a casa? Hoje até recebi um recado assim, meio mal criado, sabe? Meio esquisito, mas eu li e ficou por isso mesmo. Por quê? A nossa casa está aberta, sim. Nós estamos fazendo todos os trabalhos, nós estamos juntos, porque não importa a presença física, o que importa é o nosso pensamento, é o nosso coração, é a nossa vibração de amor, não é? Que nós temos uns pelos outros, esse carinho e essa compreensão. E é isso que eu gostaria de pedir a todos vocês: compreensão, tá? Calma, tranquilidade. Tudo acontece na sua hora certa, exata. Nós estamos sendo experimentados, né? Na nossa persistência, na nossa fé. Então, nesse momento em que nós estamos falando, né, desse teste pelo qual nós estamos passando, nós queremos lembrar dos nossos irmãozinhos. Então, vamos fazer a irradiação. Todos nós juntos, vamos assim vibrar, não é? Para que vamos pedir a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, que nesse momento possa levar a
todos os nossos irmãozinhos que se encontram necessitados de amor, de compreensão, de carinho, de saúde, que possa ser levado até o nosso irmão, aquele fluido benéfico, para que ele, ao recebê-lo, ele possa se sentir mais tranquilo, melhorar da sua saúde, não apenas a saúde física, mas a saúde espiritual, essa saúde integral. Então, Senhor Jesus, coloca a tua mão sobre a cabeça de todos os nossos irmãozinhos que precisam tanto de ajuda. Onde quer que haja um irmãozinho nosso, carente, doente, nem sempre estamos doentes do corpo. Às vezes a nossa doença é diferente, é uma doença da alma. Então, Senhor Jesus, coloca a tua mão sobre a cabeça de todos esses nossos irmãozinhos, nas ruas, nas conduções, nos lares, principalmente nos hospitais, nas casas de repouso, em todos os lugares em que haja um irmãozinho nosso precisando da tua ajuda, que ela se faça, Senhor. Obrigada, Senhor. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Então, nós vamos encerrar a nossa reunião. O Proença vai fazer a nossa prece de encerramento e depois eu vou pedir, para não perder o hábito, um minutinho da atenção de vocês para a Márcia ler o nosso boletim. Então, vamos lá, Proença. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Te agradecemos, Senhor, por mais esta noite reunidos na casa de Francisco de Paula, a casa do amor. Aqui, onde recebemos a paz, a cura, o equilíbrio e o ensinamento que essa doutrina nos traz. Nesse estudo dessa noite, onde o nosso irmãozinho Burburã, com aquele amor, aquela suavidade, nos trouxe essa narrativa de Jesus, seus apóstolos, em especial Pedro, que tanto nos emocionou. E por tudo isso que nós recebemos, que nós tenhamos um comportamento assim. Né? Não chegando a um Pedro, mas se pudermos, mas agradecer por tudo isso, te dizendo, obrigado, Senhor, muito obrigado, do fundo do nosso coração. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Então, meus irmãos, em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula, nós, nesse ambiente tão bonito, se vocês tiverem essa possibilidade, deve ter algum médium aí que tem essa possibilidade, né, da vidência. E se vocês pudessem ver o que nós estamos vendo, é uma coisa de tranquilidade, de paz, sabe? Muita luz sobre todos nós. Assim, nós nem temos condições de descrever, mas é como se a nossa casa, sabe, estivesse toda aberta, toda acesa, as janelas todas abertas, sabe? Tudo assim aceso, e é assim que nós estamos realmente, espiritualmente falando, não é? Francisco de Paula, os mentores da casa estão lá, e é assim que nós estamos realmente, nos sentindo em casa, não é? Mas não na nossa casa, assim, no nosso domicílio, lá na nossa casa, a casa de Francisco de Paula, a casa que nos acolhe sempre com muito amor. Então, vamos ouvir agora a Márcia falando sobre o boletim da nossa casa.
Fala, mãe. Boa noite a todos. Nós vamos falar, então, sobre o boletim desse mês. Fala sobre a campanha de Natal, que já iniciamos, já divulgamos os cartazes, vamos continuar divulgando. Para este ano, a nossa meta é atender a 384 crianças. Então, colabore com qualquer valor, depositando em uma das contas da congregação e enviando o comprovante para o telefone de WhatsApp, informado no cartaz da divulgação. Para o Lar de Francisco, nossos idosos necessitam de médico, de qualquer especialidade. Estamos aceitando também doação de fraldas de tamanho G, EG e XG da Big Frau, roupa íntima G e EG, feminina e masculina, luvas de látex M e N, esparadrapo micropone. Entregas diretamente no lar, na Rua Filgueiras Lima, 99, Riachuelo. Também estamos com uma campanha lá permanente para doação de hortifruti granjeiros, né? Então, também, se quiser colaborar, pode depositar na conta da congregação qualquer valor e enviar cópia do comprovante para o WhatsApp 997866525. Nós estamos com as palestras virtuais, terças-feiras, às 20 horas, pelo Google Meet, quarta, 10 da manhã e 8 da noite, pelo Zoom, sexta-feira, às 15 horas, é pelo WhatsApp, e esta agora, às 8 da noite, domingo, às 15h30, pelo YouTube. O link, o convite para as reuniões online, será divulgado sempre nos grupos de WhatsApp, pode ser compartilhado com quem vocês conhecerem. As reuniões públicas são gravadas e publicadas no site da congregação, na aba Divulgação, CEFP no YouTube, Reuniões Públicas. E lá no site da congregação, que é o www.cefp.org.br, nós temos a prece pela humanidade, diariamente às 21h30, em sua residência, leia uma página do Evangelho segundo o Espiritismo e faça conosco uma prece em favor da humanidade. Caso queira, envie o nome das pessoas para as quais deseja solicitar irradiação, selecionando pandemia, irradiação e prece à distância e clicando no link para acessar o formulário e incluir os nomes. Também temos a prece pelos desencarnados, às segundas-feiras, às 18h30. Os benfeitores espirituais irão prover o auxílio necessário aos nossos irmãos. Basta incluir o nome do ente querido. A gente só lembra que a prece deve ser dirigida a Deus ou a Jesus, jamais invocando o irmão desencarnado. Lá no mesmo local, pandemia, irradiação e prece à distância, selecione no link o formulário para incluir o nome. Temos os estudos virtuais, às terças, quartas, quintas e sábados, a partir do meio-dia, lá no site. Estudos doutrinários, pelo site pode se inscrever através do formulário existente, lá no mesmo menu, pandemia, estudos à distância. E lá também nós encontramos os cursos que estão sendo realizados atualmente online. Ou para o atendimento fraterno, quem desejar pode acessar o site do espiritismo.net para este acolhimento. Nós temos uma equipe da congregação que fez o curso e está atendendo por lá. Obrigada. Então, meus irmãos, mais uma vez, que a paz do Senhor fique com todos. Uma boa noite, uma boa semana para todos.